Agora com o técnico Claudinei Oliveira. Boa noite, Claudinei, Dinho Menezes da Rádio Clube. Claudinei, a apresentação do Paysandu te surpreendeu hoje, porque, assim, nem tudo que você pensa, nem tudo que você trabalha acaba acontecendo, porque não depende de você, depende do jogador, do dia do jogador. Eu te pergunto o seguinte, alguns setores acabaram não funcionando no jogo de hoje, tipo a esquerda com o Heverson, apareceu pouco no jogo, essa bola teve um pouco de dificuldade de bloqueio para chegar, né, com clareza para os atacantes, ela era sempre cuspida, ou então aquela bola alçada que sim tem um jogador com uma estatura que em um dia pode resolver, mas os outros times já conhecem o Paysandu e isso também está sendo um problema. Você acha que tudo isso influenciou no resultado de hoje na apresentação do Paysandu? Boa noite, Dinho. Boa noite, torcedor bicolor e a fiel nação bicolor. Mais uma vez, obrigado pela presença em massa aí no estádio. Sim, Dinho, eu sou um cara de ficar contando muita historinha, não. A gente tem que falar o que aconteceu, né? A gente trabalhou, a gente enfrentou uma equipe que tem primeiro lugar em duelo aéreo defensivo, uma equipe que se defende muito bem do jogo aéreo. Então a gente trabalhou a semana para a gente não fazer esse jogo direto, para a gente fazer um jogo trabalhado, construído, troca de passe, ataque ao espaço. Só que aí vem o jogo e cai aquela chuva, né, cara? Aí virou um jogo de primeira e segunda bola, que é um jogo bom pro Vila Nova por característica, né? Talvez fosse o time mais frágil fisicamente, o jogo de primeira e segunda bola fosse bom para nós. Nosso time não é um time fraco fisicamente, né? Mas o time deles tem essa facilidade no jogo aéreo defensivo. Então tudo que a gente trabalhou para fazer, né, desde o tiro de meta para sair tocando a bola, trabalhando desde trás, criando espaço, progredindo com o passe que a gente trabalhou durante a semana e mostramos na palestra, a gente não conseguiu executar muito no primeiro tempo por causa da condição do gramado. Eu acho que no segundo tempo eles baixaram ainda mais as linhas, ficaram mais defensivos ainda. A gente tentou chegar, acho que a gente podia ter finalizado mais de média distância, que é o que nos cabia fazer, não tinha muito como penetrar, eles estavam com a linha bem baixa, puseram, assim como a gente faz um zagueiro na lateral, né, para levar a estatura e para marcar o Garcês. O Garcês era uma boa opção para a gente ali no 1 para 1. Só que os cruzamentos nossos não saíram perfeitos hoje, como saíram em outros jogos, não só do Garcês, de todos, do Marlon, enfim, todos tiveram chance de cruzar. Não foi um cruzamento perfeito, né? Acho que era um jogo para uma bola mais rápida, mais no funil, na entrada da área do que essa bola cavada. E assim, é uma série de fatores, né, cara? Agora a gente só tem que ter equilíbrio, né, para não apontar o dedo para ninguém, né? Eu acho que os mesmos jogadores que em 10 jogos perderam só um, né? Aqueles que em 14 tinham feito 4 pontos, agora em 11 tinham feito 4 pontos, perdão. Agora, em 11 ou 14 jogos, não cheguei, né? Tinha 11 jogos, né? Em 11 tinham feito 4 pontos, agora em 10 fizeram 17. Então, valorizar o que eles fizeram, lamentar, realmente a apresentação não foi o que a gente esperava, foi longe do que a gente esperava. Lógico que o adversário dificultou, a questão de muita chuva no primeiro tempo dificultou. Eu acho que a gente teve chance de terminar mais jogadas, a gente queria dar um passe extra ali, dar mais um passe para o companheiro, podia ter finalizado mais a gol. E o adversário soube jogar defensivamente, nos dificultou pra caramba e tomamos um gol evitável, né? Uma bola aqui em disputa, nós fomos dois atletas disputar a mesma bola e acabou ficando exposto do lado esquerdo ali, sofremos o gol por ali. Mérito do André Luiz, que é um grande jogador também. Mas assim, ter equilíbrio, como eu falei para eles, não adianta agora a gente perder um jogo e tudo que a gente fez até agora a gente jogar, né, pelo ralo, a gente ter desconfiança. Uma hora ia acontecer, eu acho que não deveria ser hoje, né, pelo adversário, pelo que a gente vinha apresentando nos outros jogos. Se a gente tivesse mantido o nível de atuações, talvez não fosse hoje o dia da derrota, mas aconteceu. Né? Talvez outros jogos esperassem que a gente perdesse, não esse. Lamento pelo torcedor, por ter frustrado o nosso torcedor novamente. Mais os males o menor. Foi uma rodada que todo mundo perdeu também, que estava brigando com ninguém pontuou, ninguém distanciou. Então a gente está tendo nova chance de começar e vamos tentar fazer mais uma sequência de jogos bons aí, de pontuar nos jogos, já começando por Chapecó. Tentar vencer fora de casa, que a gente tem jogado bem fora de casa também. E resgatar o ânimo desse cara, não pode deixar de desanimar. Se a gente desanimar agora, a gente vai entrar no buraco e depois é difícil sair. A derrota, ela ia acontecer, né? Uma hora ou outra, um jogo ou outro aqui, dentro de casa ou fora de casa, mas ela ia acontecer. Você estava preparado para receber a derrota? Não estou dizendo que seria essa a derrota, mas você estava preparado, você estava maduro para receber essa primeira derrota depois dessa sequência de jogos sem perder, Claudinei? E você acha que o torcedor ele estava sempre esperando mais evolução, mais resultados positivos, isso que fez o torcedor chiar no final do jogo? Cara, eu acho que o torcedor tem direito de ficar insatisfeito, né? O cara sai de casa, né? Vem, fica na chuva assim, apoiou o time o jogo inteiro, né? Uma hora ou outra reclamava de uma jogada errada, porque é normal.
Mas não tem o que a gente reclamar do nosso torcedor. Eu não vou agora, todos os jogos que a gente ganhou, e a gente elogiou a torcida que foi dentro de casa e fora e lotou. Agora perdeu, o torcedor reclamou, a gente tem todo o direito de reclamar, né? Total direito de reclamar. Nós jogamos menos do que a gente vinha jogando, né? Lógico, que eu falei. Nós não jogamos contra o Vento, tem um adversário do outro lado que nos criou dificuldade, que estudou nossa equipe. Teve o fator da troca do treinador, então você tem todo o estudo do Vila Nova, como o Vila Nova joga, como a gente vai jogar contra o Vila Nova. Aí muda o treinador, é uma surpresa, você não sabe o que vai acontecer. Perde a previsibilidade da parte tática do adversário. Aí gera uma adaptação. Mas assim, o que eu falei, é continuar trabalhando, né? Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, acordar amanhã disposto, com ânimo. Hoje, você fala, se eu estou preparado para perder, graças a Deus esse ano eu perdi muito pouco, desde o começo do ano para cá. Então a gente desacostuma um pouco com a derrota, mas a gente tem que ter equilíbrio. Já perdi muito na minha vida, né? Já perdi várias vezes. A gente tem que ter, não é cair, é saber levantar e levantar rápido, né? A gente não pode se entregar, como tem um filme do Rock Balboa, né? Não é quando você aguenta bater, é quando você aguenta apanhar, né? Então a gente tinha apanhado, esse grupo apanhou muito, né? Aí estava batendo, agora apanhou, tem que aguentar e tem que reagir de novo. Isso é dessa situação, né? E buscar a reação já no próximo jogo. Não dá tempo, a gente não tem muito tempo para ficar, como eu falei, a gente não tem muita condição de oscilar na competição, né? Não dá para entrar, vamos oscilar 3, 4 horas, não dá. A gente tem que agir rápido porque a gente não tem direito de oscilar. O jeito vai ser trabalhar alternativas, porque a gente percebe que as outras equipes já começam a estudar o Paysandu, a espelhar o time do Paysandu. Você já vem vendo isso nessas últimas partidas, Claudinei? A gente tem trabalhado, né, alternativas. Hoje eu usou o Vilar um pouquinho mais adiantado para poder potencializar o Ronaldo como primeiro volante, até por essa questão do jogo mais de troca de passe. O Ronaldo tecnicamente é muito bom, o Vilar tem essa força para chegar na frente. O cara que já fez até gol na temporada aí. E hoje a gente trabalhou com 2 centroavantes, né? Mudamos, pusemos o Benítez junto com o Diogo para tentar ter mais peso na área. A gente está mexendo do jeito que a gente acha que tem que mexer, mas assim, previsibilidade, assim, o Garcês, desde que ele do jogo desde o Repac, ele está sendo muito falado e assim, poucos jogos que ele, hoje mesmo ele foi destaque de novo, né? Ele, não teve tanta vantagem, mas teve, cruzou, driblou, finalizou. Não tem como o cara marcar o Garcês, né? Se o Garcês estiver num dia bom, é difícil marcar o Garcês. A gente tem que continuar usando o que a gente tem de bom, né? Não adianta agora a gente, os caras sabem que o Diogo é bom no jogo aéreo, então eu vou tirar o Diogo por outro. Não, tem que jogar o Diogo. A gente tem que ter onde é que a gente vai cruzar, às vezes ver a melhor zona de cruzamento, caprichar no cruzamento, né? E usar o elenco. A gente está rodando, hoje o André teve a oportunidade de jogar, né? O Benítez entrou, tinha ficado fora outro jogo, o Vini voltou a jogar. A gente está usando as peças que a gente tem, estão procurando rodar bem o elenco, dar oportunidade para todos que estão. O André fez uma semana muito boa de treino, o Benítez também. Então a gente tem que ter essa meritocracia, colocar quem treinou bem a semana. E buscar agora lá em Chapecó, cara. Agora é estudar. Chapecó é um pouco mais previsível o jogo deles, não que previsível de uma maneira pejorativa, mas a gente já sabe, já tem uma noção de como eles jogam, porque é o mesmo treinador que já está há bastante tempo, fica mais tranquilo para a gente organizar. E buscar fazer um grande jogo fora e pedir desculpa ao nosso torcedor. Eu não gosto de pedir desculpa, né? Vocês não querem desculpa, quer vitória, mas por a gente não ter apresentado o que eles esperavam, a gente também está chateado, né? Eu falei no vestiário isso. Talvez fosse melhor ter perdido do Atlético e ter ganho aqui na frente do nosso torcedor, né, para presenteá-lo aqui com uma vitória. A gente já está alguns jogos sem vencer em casa. Mas pedir que ele continue acreditando, que não abandone a equipe, não abandone esse cara, porque eles estão correndo. Né? Você pode falar que alguns jogaram mal, que não foram tão bem, mas não dá para falar que eles não correram. Eles lutaram o jogo inteiro, competiram o jogo inteiro e, infelizmente, hoje não aconteceu. Boa noite. Claudinei, boa noite. Rodolfo do Grupo Liberal de Comunicação. Claudinei, eu estava até conversando com o Ronaldo na saída, porque o Ronaldo ele também chega depois daquelas 10 derrotas, assim como tu chegas, né? Eu queria te perguntar, até pela essa parte mental, porque o Paysandu ganha, não consegue se distanciar dessa questão da zona, devido ao campeonato horrível que de 30 pontos disputados, somente 4 conquistados, empata, ainda continua isso, aí vem essa derrota. Como é que está sendo trabalhar diariamente com esse grupo, a parte mental? Porque é complicado. Tu não é mais jornal do que quando é que tu jogava, mas o cara entrar em site, ver a colocação do clube, o clube lá embaixo. O clube ganha, tá lá embaixo. E eu acho que isso passa também para o torcedor, né? Porque ele está nisso desde o começo do campeonato. E a gente já vai para a terceira rodada do retorno nessa situação. Eu acho que o torcedor sofre bastante, né? E essa ansiedade que a gente tem que controlar, como você falou, né? Conviver com a adversidade. A gente vinha fazendo bem isso, né? Sofria o gol, reagia rápido, empatava. Hoje, talvez por ser em casa, pelo cenário de vencer, sair bem da zona de rebaixamento, a gente faria
uma pontuação legal, ficaria uma situação um pouquinho mais tranquila ali, abriria pelo menos uma pontuação de quem está ali no 17º. E aí eu acho que talvez essa frustração hoje a gente sentiu um pouco mais por ser um jogo em casa, né? Não reagiu tão rápido, sem tirar o mérito do adversário, é lógico. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, sim. A gente não pode deixar os caras baixarem a guarda de novo, eles desconfiarem que eles podem fazer outra sequência de 9 jogos sem perder, podem ganhar 4, empatar 5 de novo, entendeu? Eles têm que ter isso em mente, e para a gente não precisar ficar fazendo conta no final do campeonato, né? Como eu falei para eles ali depois. É o mesmo grupo, é a mesma amizade, a mesma confiança, a mesma união, né? A mesma luta, e assim, a grosso modo a gente tem que estar fora do Z4 na última rodada, né? Não adianta quem está fora agora, às vezes vai cair, a gente não vai. Então continuar acreditando, pedir que o torcedor acredite, trabalhar pra caramba, né? A gente, nesse tempo todo que a gente vinha ganhando, a gente não deixou de trabalhar, a gente nunca falou que ia ser fácil, a gente vinha nas coletivas e falava que ia ser difícil. E eu acho que esses 17 pontos aí mostram a dificuldade de fazer 17 pontos em 27 disputados. É uma coisa muito grande para a gente ainda estar na zona, mas aconteceu. Os de baixo foram todos ganhando, achatou a tabela. E a gente tem que lutar com essa realidade com toda humildade, com toda a dedicação. Com a derrota de hoje, Claudinei, o Paysandu ele se tornou o pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. É maluco porque a gente pega o começo da competição e você não estava aqui, né? Como fazer com que esse grupo faça essa recuperação das partidas aqui em Belém? O Paysandu está conseguindo desenvolver, mas também veio com alguns empates seguidos aqui. E, historicamente, a Curuzu jogar aqui em Belém o Paysandu ele é muito forte. Você já enfrentou o Paysandu aqui como jogador, o Frontini também já enfrentou e sabe da dificuldade. Como fazer para daqui para frente o Paysandu conseguir essas vitórias, mesmo com toda essa pressão do começo ruim no campeonato? Cara, eu acho que assim, os últimos jogos, incluindo o de hoje, né, que a gente não conseguiu empatar, desde o jogo da Ferroviária, né, a gente vem saindo perdendo em casa, né? Então a gente começa atacando, pressionando o adversário, daqui a pouco o adversário vem, exceção do Atlético Goianiense, que estava melhor no jogo. Ferroviária foi isso, a gente atacou, a primeira chegada da Ferroviária foi um escanteio curto, eles fizeram o gol 1-0, a gente foi e virou o jogo. E o jogo que a gente ganhou do Botafogo, a gente fez 1-0 e conseguiu no finalzinho, né? Tem sido jogos difíceis, os times aqui, sabendo da grandeza do Paysandu, da dificuldade de jogar aqui, eles vêm muito fechados, e a gente tem que conviver com isso, né? Ninguém vai vir aqui também jogar aberto e ganhar um jogo de 3-4-0. A gente tem que conviver com isso, como foi falado, né, na pergunta de criar alternativas, né? Saber jogar de acordo com o adversário, saber entender, né, que o jogo não vai ser fácil. E quando a gente joga fora, a gente tem um pouquinho mais de espaço, porque o adversário acaba se expondo, né? E aí identificar assim, o melhor modo de jogar em casa. A gente está buscando, está tentando, aí, às vezes característica de atleta, às vezes trocar um outro atleta com uma característica mais de achar mais espaço, de pifar mais o companheiro. A gente tem que pensar nisso também, começar a pensar nisso. A gente tem mantido uma estrutura, mantido uma equipe, né? Também não acho que é justo. O cara vai fora, ganha, empata, vem aqui, não, vamos trocar 3, porque ganhou o prêmio, você vai sair do time. Mas a gente tem que começar a pensar em alternativas para jogar em casa, assim, para sermos mais efetivos. Porque se a gente não conseguir, né, ter bons resultados em casa, vai ser difícil a gente sair da situação que a gente está. Eu até te perguntar sobre isso, queria até que tu entrasse mais nesse detalhe, nessa minha última pergunta, que nos 3 últimos jogos, o Paysandu começou a partida atrás no marcador, né? E a gente sabe que as equipes, mesmo quem está lá em cima, para quem está no Z4, a Série B ela é muito, muito equilibrada. E tu sair atrás é muito complicado. Como é que está sendo a conversa? Ou como é que vai ser a conversa? Porque acabou o jogo ainda há pouco. Como é que vai ser a conversa com esse grupo para essa partida, para essa próxima partida, para tentar evitar que o Paysandu comece 4º jogo atrás? Obrigado, boa sorte lá em Chapecó, Claudinei. Obrigado. É resgatar o que a gente vinha fazendo, né? A gente saiu perdendo algumas vezes e estávamos invictos. Quer dizer que esse grupo tem poder de reação, né? Um grupo que tem poder de reação, como eu falei. Não aceita a derrota. Antes a gente lutou, né? Foi para cima, tentou. Mas infelizmente hoje o gol não saiu, o gol de empate não saiu. Né? E falando por último, né? Para não transferir para ninguém responsabilidade, que eu não gosto de fazer isso. Eu só acho que assim, a arbitragem não teve interferência direta no marcador, mas eu acho que eu falei para eles depois do jogo, então por isso que eu estou falando aqui, conversei com ele, com o Jonathan ali depois do jogo. Questão do acréscimo, né? Primeiro tempo ele deu 1 minuto, né, de acréscimo, só dele ficar explicando o jogador que eu não podia segurar o outro na área, deu muito mais do que 1 minuto. Aí o segundo tempo eles fizeram o gol, ficaram 3 minutos para dar a saída, aí teve revisão de VAR, um monte de substituição. Aí ele deu 7, nos 7 que ele deu, ele parou para dar amarelo pro Diogo, pro atleta, ficou lá conversando um tempão. Aí o atleta deles demorava para bater o lateral, ele não apitava, não dava amarelo, sabe? Ele foi muito permissivo com a cera.
É uma coisa que vocês estão acompanhando, nós ganhamos jogos, a nossa equipe não é uma equipe que faz cera, né? Você pode falar o que quiser, não, a gente não faz cera, a nossa equipe joga o jogo. O certo é ser malandro, é fazer, não sei se é o certo. Acho que o certo é a gente fazer né? Não é o goleiro simular lesão, o certo é a gente jogar o jogo, né? Então acho que, volto a falar, não é culpa do árbitro o resultado, só estou comentando que é para a gente registrar isso, porque não pode acontecer, né? Um acréscimo de 1 minuto no primeiro tempo, de que foi o primeiro tempo, depois, segundo o Vilela, ele comentou que o Vilela quer dar 10. Não, pode ficar tranquilo, eu vou dar 10 minutos. Aí deu 7, acabou faltando 10 segundos ainda, né? Acabou rápido. Então isso aí interfere, quando você está perdendo, interfere, você tem que ter tempo suficiente para você tentar reagir. Mas da nossa parte é isso, a gente levantar a cabeça, né? Temos orgulho do que a gente fez até agora, né? Não temos do que se envergonhar, temos que lamentar o resultado, mas não foi, tem que se envergonhar, que todo mundo lutou. E a partir do próximo jogo, voltar a construir uma série vitoriosa aí, pontuar. Né? A gente tem condição de vencer fora de casa, depois voltar aqui em casa e vencer de novo, voltar vencendo fora dos nossos torcedores. Se fizer 6 pontos nos próximos 2 jogos,